Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos, irmãos, na sexta-feira de Páscoa, sexta-feira da oitava de Páscoa, nesta grande alegria que podemos gritar: Cristo ressuscitou e Ele está no meio de nós, nos conduzindo, nos fazendo fortes, nos fazendo fiéis. Vamos então escutar o Evangelho de hoje, um Evangelho muito bonito, que nos ajuda também a nos colocarmos diante de Deus, diante desta graça da ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá, para entendermos. A primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos reunidos foi ontem, no Evangelho de ontem que nós ouvimos, da quinta-feira, em que os discípulos de Emaús estavam contando o episódio de terem encontrado o Senhor no caminho. E aí, então, diante de todos, Jesus aparece e pede também para comer. Esta é a primeira aparição. Interessante que Tomé não estava junto com eles nesse dia. Então, passados 8 dias, no outro domingo, então podemos fazer esta conta, no segundo domingo depois da ressurreição, Tomé está junto com eles e Jesus então aparece novamente e fala para Tomé aquela bonita frase: Tá vendo? Toca na minha mão, toca no meu lado, na marca dos pregos. E aí Tomé faz aquela bonita profissão de fé: Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, quando nós olhamos para este Evangelho de hoje e vemos que é a 3ª aparição, nós vemos que o coração dos discípulos que estavam na beira do mar de Tiberíades, eles estavam preocupados porque Jesus não havia aparecido mais. Será que aconteceu? Será que a gente viu foi mesmo um fantasma? Mas o que está acontecendo? Alguns falam que quando Simão toma a frente e fala, vou pescar, é que Simão está querendo voltar à vida velha. Vou voltar a ser pescador então, vou voltar a ter uma vida medíocre, vou voltar a ser chucro. Esse negócio que ele falou que eu ia ser a pedra da igreja e edificaria a igreja sobre mim devia ser mentira, vou voltar a pescar. Porém, para Santo Agostinho, e eu acredito nesta teoria, São Pedro sabia no seu coração que se na primeira vez que ele se encontrou com Jesus foi durante uma pescaria, dentro de uma barca,
Se ele voltasse para a pescaria, se ele voltasse para a barca, nosso Senhor voltaria. Voltaria para encontrá-lo. Então, não no sentido de desespero de querer voltar ao pecado, de querer voltar à vida velha, mas ele sobe na barca de novo para se encontrar com Jesus, para se encontrar com o Senhor. Às vezes, na nossa caminhada de fé, às vezes na nossa caminhada da igreja, a gente está tanto tempo caminhando na igreja, às vezes 5, às vezes 20 anos que eu estou dentro da igreja e nós não enxergamos mais a Jesus. Nós não vemos mais Jesus. Às vezes nós estamos preocupados em tanto fazer, estamos preocupados em tantas coisas na igreja, estamos preocupados com o dinheiro da igreja, estamos preocupados com tudo, menos com a nossa alma em encontrar-se com o Senhor. O Evangelho de hoje nos convida, não a voltarmos de fato à vida velha, mas voltarmos lá atrás, no nosso primeiro encontro com Jesus. Qual foi o seu primeiro encontro com o amor? Qual foi o seu primeiro encontro com o Senhor ressuscitado? Foi uma música? Foi um retiro? Uma pregação? Uma missa que você veio e aquela palavra tocou profundamente o teu ser? Ou a missa mesmo, aquela hora da consagração, e você disse, nossa, como eu amo Jesus. É necessário que nós voltemos muitas vezes ao primeiro amor. É necessário que nós voltemos constantemente naquele primeiro encontro com Jesus, para que nós nunca esqueçamos que Ele é nosso Senhor e que Ele nos conduz sempre pelos caminhos da verdade, pelos caminhos da justiça, para junto com Ele cearmos e reconhecermos a Tua graça e a Sua misericórdia no dia a dia da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.